Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, muito prazer, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai resolver mais um exercício aí da SPSEC, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um conteúdo, o YouTube vai te atualizar e vai mandar uma notificação para você e você vai ficar atualizado com o conteúdo do canal, certo? Se você gostar, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos e qualquer dúvida escreva aí nos comentários que eu te respondo, certo? Logo depois da vinheta a gente vai para o exercício. Então tá aí, ó, exercício na tela. Então, um exercício que fala sobre funções, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho das funções, certo? Então, um exercício que envolve domínio, imagem. Vamos entender passo a passo esse conceito aí. Então tá aqui, ó. Seja o conjunto. Deixa eu pegar a caneta aqui para ficar melhor. Seja um A o conjunto. Então, o que que tem no A? Tem números inteiros, ó. X pertence aos inteiros. E aí tem um asterisco aqui. O que que esse asterisco está fazendo? Ele está excluindo o zero do conjunto dos inteiros. Então, é o conjunto dos inteiros sem o número zero. Tal que o módulo de x é menor ou igual a 5. Então, vamos entender primeiro essa expressão aqui, ó. Então, para a gente relembrar, o que que é módulo? Deixa eu fazer uma retinha aqui para a gente entender o conceito de módulo. Vou fazer uma retinha. Eu acho que tá bom. E aí a gente vai entender um pouco o conceito de módulo. Vamos supor que aqui esteja o número zero, certo? Só que eu vou fazer esse zero com a bolinha aberta, por quê? Porque o enunciado aqui está falando, ó, dentro desse conjunto não tem o zero. Então eu vou fazer o zero aqui, ó, como se tivesse uma intervenção aqui. E aí eu vou marcar 1, 2, 3, 4, 5, porque ó, menor ou igual a 5. Então eu vou marcar aqui. E aqui eu vou marcar, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, certo? O que que é o módulo? O módulo de um número é a distância que ele está da origem do sistema aqui, ó. Então, quando a gente coloca aqui o 1, qual a distância do 1 até o 0? A distância é 1. Então, eu falo assim, ó, que o módulo de 1 é igual a 1. Só que aqui eu tenho menos 1 do outro lado, ó. Deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. Menos 1. Qual a distância do menos 1 até o 0? A distância também é 1. Então a gente fala que o módulo de menos 1 é 1, certo? Então, se eu seguir essa regrinha aqui, ó, eu vou ter o 2 e vou ter o menos 2. Então, o módulo de menos 2 vai ser 2. O módulo de 2 vai ser 2. Então, eu vou ter o módulo de 3 e de menos 3, que também vai ser 3, ó. Então, ó, o módulo de menos 3 é 3, e o módulo de 3 também é 3. E aí, ó, o módulo de menos 4 é 4, e o módulo do 4 também é 4. Então, ó, menos 5, o módulo do menos 5 é menos 5 e o módulo do 5 é 5. E aí eu não posso fazer 6, ó. Se eu pegar o menos 6, o módulo de menos 6 é 6, ó. E aí ele fala que o módulo do número tem que ser menor ou igual a 5. Então o que que serve para mim? Só esses caras que estão aí, ó. Então quem é o conjunto A? O conjunto A é formado por esses elementos aqui, ó. Eu tenho mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4 e mais ou menos 5. Então eu tenho aqui 10 números, o 1 e o menos 1, o 2 e o menos 2, o 3 e o menos 3, o 4 e o menos 4, o 5 e o menos 5. Beleza? Então já entendemos aqui o conceito do conjunto A. Aí ele fala assim, seja A o conjunto tal, que a gente já desmistificou aqui, e a função de domínio A, ou seja, são esses números,
e contradomínio Z, ó. Então, a resposta dessa função tem que ser um número inteiro. Então, eu tenho uma função que me leva de A até Z, e ela é definida por f de x igual x ao quadrado. F de x igual x ao quadrado. Lembrando que a resposta disso tem que ser um número inteiro. Aí ele fala assim, ó, se o B é o conjunto imagem da função, então o que a gente aprende lá quando a gente faz função? Que a gente tem um conjunto aqui, que nesse caso é o conjunto A, certo? Aqui eu tenho outro conjunto, que aqui seriam todos os inteiros, que seria o meu contradomínio. Aí sai do A, chega aqui. Sai outro do A, chega aqui. Só que dentro do A tem vários números. Quem foi atingido dentro do A, quem foi atingido dentro do conjunto Z aqui, ó, é a minha imagem, certo? Então, a minha imagem é quem foi atingido dentro do contradomínio. E a minha imagem vai ser o conjunto B, certo? Então, vamos tentar entender isso aqui, ó. Vamos fazer o conjunto dessa função. Então, ó, se eu pegar o menos 1 e elevar ao quadrado, se eu pegar o menos 1 e elevar ao quadrado, dá 1. Se eu pegar o 1 e elevar ao quadrado, também dá 1. Certo? Então, eu vou formando aqui o meu contradomínio. O meu contradomínio vai ter o 1, porque o 1 é um número inteiro. Certo? Se eu pegar o 2 e o menos 2 e elevar ao quadrado, vai dar 4. Se eu pegar o 3 ou o menos 3 e elevar ao quadrado, vai dar 9. Se eu pegar o 4 e o menos 4 e elevar ao quadrado, vai dar 16. E se eu pegar o 5 ou o menos 5 e elevar ao quadrado, vai dar 25. Certo? Então, feito aqui, ó, conjunto imagem da função. Então, percebe que o conjunto A é um conjunto que tem 10 elementos. O conjunto Z aqui, ó, que é o contradomínio da minha função, ele é um conjunto infinito, porque é o conjunto dos números inteiros. Só que dentro desse contradomínio, eu tenho esses 5 elementos que fazem parte da minha imagem, certo? Então, só tenho esses 5 elementos. E aí, o que o exercício está pedindo? Ó? O exercício está pedindo a união, ó, do B com A. Se a gente ler aqui depois da vírgula, ó, o número de elementos do conjunto B união com A. Então, vamos pensar. E esse exercício é muito fácil de errar. Número de elementos da união de B com A. Por quê? Porque se você vai olhar e vai fazer isso aqui, ó. Dentro do A, você tem 10 elementos, certo? 10 elementos. Dentro do B, você tem 5 elementos. E aí você fala, bom, se eu vou fazer a união de um cara que tem 10 elementos com a união de um cara que tem 5 elementos, a minha resposta vai ser 15 elementos, alternativa B. E aí você erra a questão, você perde a questão por um detalhe muito importante. Dentro do A e do B tem elementos que se repetem. Então, ó, vamos analisar aqui, ó. Dentro do B eu tenho 1 e dentro do A também. Então eu não posso contar o número 1 duas vezes para me dar a resposta do exercício. Então, ó, vou até tirar o xzinho, mas esse cara aqui, ó, eu não posso contar duas vezes. Olha o 4, ó, eu tenho 4 aqui no B e tenho 4 no A. Então eu não posso também contar duas vezes. Tenho que contar um número uma única vez. Então agora o que acontece, ó? No conjunto A, eu tenho 10 elementos. No conjunto B, eu só vou contar o 9, o 16 e o 25. Eu não posso contar os elementos repetidos. Então eu chego na resposta aí de 13 elementos. E aí o que era a alternativa A foi para a alternativa D. Então fique esperto em relação a isso, tranquilo? Em conjunto não se repete elementos, beleza? Então fica a dica aí. Exercício resolvido, exercício finalizado, um exercício que fala sobre função, elementos da função, né? Domínio, imagem, contradomínio. Então, espero que você tenha gostado. Deixa eu voltar aqui para outra tela para você me ver um pouco maior. Então, agradeço aí a você pela paciência e agradeço por ter assistido mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho aí para receber notificação de vídeos novos e ficar por dentro do conteúdo, certo? Lembra que o meu objetivo é ajudar você a alcançar o seu. Tranquilo? Então,
Vamos esperar mais um próximo vídeo e até a próxima aula. Fui, tchau, tchau.